Fala galera do primeiro ano, beleza? Aqui quem fala é Raul, sou professor de inglês. Nós temos aqui o nosso assunto da unidade 3 do módulo, determinantes, parte 2, números e artigos. Só lembrando, quando a gente fala de determinantes, vem à mente definir algo. Então, quando a gente fala de determinar, tem a ver com definir. E quando a gente fala de definição, na língua portuguesa ou na língua inglesa, vem na mente, geralmente, artigos. E a gente tem os artigos definidos e indefinidos, para indicar quantidade, para indicar gênero. E a gente vai utilizar desse assunto para focar nisso. Nosso objetivo nesse assunto é reconhecer e usar os números, reconhecer a maioria dos usos dos artigos definido e indefinido da língua inglesa e aplicar adequadamente as regras de uso. Ok? Então, baseado nessa definição, vamos para essa pequena tabela de números aqui. Observando a tabela, nós temos esses números e a forma de escrita. Eu quero chamar a atenção a vocês aqui o seguinte, a forma de escrita deles. Então, nós temos aqui do 0 ao 12, quero que vocês percebam que cada um tem sua forma de escrita. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, ok? Então, cada um tem sua forma de escrita. A partir do 13, a gente já vê uma mudança que dá uma definição como se fosse algo regular. O que é algo regular? É algo que tem uma regra, pode-se dizer assim, tem uma regrinha. Então, do 13 para o 19 tem uma regrinha, que é, no final, tem que ter o teen, tá? E aí você vai saber que se trata da primeira dezena. Por exemplo, 13, 13. Então, nós temos aqui uma variante do 3, third, e nós temos o teen. 14, 14. Novamente, nós temos aqui o for, vim para aqui, 14. O 15, 15. Nós temos uma variável do 5, com fifth e teen. 16, 16. Reescrevemos o 6 e colocamos o teen. 17, a mesma coisa. 18, a mesma coisa. 19, a mesma coisa. Tá? Não tem dificuldade. A partir da segunda dezena, em diante até a nona, nós temos aqui outra regrinha. Nós temos o 20, 20, o 30, 30, 40, 40, 50, 50, o 60, 60, 70, 70, 80, 80 e 90, 90. A forma de escrita é a mesma da primeira dezena. A gente repete aqui, por exemplo, aqui no 13 nós temos 13. Aqui no 30 nós temos 30. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a variante do 3, ter, e acrescentei o TY, T, 30. Assim como eu fiz no 13, 13. Aqui no 40, eu já coloquei 40. Eu acrescentei, em vez de reescrever como aconteceu no 14, onde eu reescrevi o for, do 4 aqui, for, eu fiz uma variante 40, 40, tá? E o resto se segue igualzinho, 50, 60, 70, 80, 90. Então, a partir da segunda dezena, a gente acrescenta o TY, tá? Vamos focar então. Primeira dezena, do 13 ao 19, teen. Segunda dezena, do 20 ao 90, T. Tá bom? E aí nós temos a sequência 100, 100 ou 100, 1000, 1000 ou 1000, 1 milhão, a million ou 1 million, 1 bilhão, a billion ou 1 billion. Bom? E aí temos as combinações de números
a partir da segunda dezena, nós combinamos números. Nós temos aqui o 21, que é o 21, combinação do 20 com o 1. Aí nós temos aqui a separação por hífen. O 32, 32, 43, 43 e assim por diante. A partir da primeira centena, nós temos 100, que é a forma que se fala o 100, 101, ok? 101, bom? Está entre parênteses porque a gente pode falar 101, tá? Ou você pode falar 101. Aí fica a critério. 223 nós temos 200. Deixa de ser 1 para ser 2. 200, que é 200. And 23. 23. Ok? Aqui no milhar nós temos aqui 1,234. 1,000 é 1.000. 200 é 200. 34, 34. 1.234. Então, a gente pode falar dessa forma. Vamos aqui para os 5 dígitos. 41.208. Então, 41,000. Por que 41? 41 é 41. 1,000 é 1.000. Então, 41.000. 200, que está aqui, o 200. And 8. Então, 41.208 é 41,208. Ok? Importante saber que esses números grandes, a partir de centenas, eles são expressos dessa maneira, né, para usualmente falar de quantidades, não de preços, datas, endereços. Porque, assim, quando a gente vai falar de algo que seja um pouco mais específico, a gente vai utilizar de outras formas, como a gente vai ver em diante aqui. Por exemplo, anos. A gente deve dividir os anos até 1999 de duas maneiras. Então, como a gente pode falar isso aqui? 1999. Em português a gente fala dessa forma. 1999. Agora, no inglês, a gente pode fazer uma pequena variação. Por exemplo, 1999. Como se fosse 1999. Então, eu divido aqui. 1999. 1999. Ok? 1974. 1974. Como se fosse 1974. Já a partir do ano 2000, a gente utiliza duas formas. Aqui nós temos 2001, 2001. Também se pode dizer 2001. E assim por diante para os anos de 2001 a 2009. 2017, 2017, ok? Que é 2017 mesmo, ou 2017. Então, 2017, tá? Vai dar no mesmo. E para preços, deixa eu retornar aqui. Pequeno erro. Para preços, que nós temos $1.500, então, $1,500, como se fosse 15 vezes 100. Então, $1,500, ok? Essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Espero que tenham entendido. Essa é a parte dos números. Lá na frente, a gente vai entender a definição dos artigos, também entender a definição que está atrelada aos artigos que a gente vai utilizar com os números, tá? Qualquer dúvida podem me falar e a gente vai resolvendo essas dúvidas, inclusive nas aulas online. Bom? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.